Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria que estamos retornando para o estudo do Apocalipse nas manhãs de sábado. Hoje, dia 9 de setembro do ano de 2017. O tema de hoje, arrebatamento em espírito. Nós vamos fazer a leitura do texto no qual vamos trabalhar hoje e nas próximas semanas. Capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Capítulo esse que tem um título: A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Primeiro versículo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos ficar por aqui. Na última semana nós trabalhamos o primeiro versículo. E depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós observamos a dinâmica do Apocalipse, a definir que as revelações, elas vão visitando os indivíduos e as coletividades de uma forma gradativa. Nós, em doutrina espírita, nos deparamos com a assertiva de que temos 3 grandes revelações: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. A definir um plano que foi elaborado para atender aos anseios da evolução, no que remonta à dinâmica operacional do espírito diante da lei. Moisés, justiça. É o plano do entendimento. Moisés dispara um processo que ele vai, quando chega em Jesus, ser transferido para uma esfera diferenciada. O intelecto, o entendimento e depois uma dinâmica operacional do sentimento. Jesus representa para nós o amor. Ou seja, o processo do aprendizado, ele se agiganta quando ele é operacionalizado e vai sendo iluminado pelas hostes superiores para que as virtudes se apresentem. Então, o amor é que dá sentido à vida. O amor é que respalda todos os processos que nós vamos implementando para potencializar as nossas virtudes. A terceira revelação já apresenta para nós
um contexto diferenciado em que a fé que antes ela se projetava por medo, por desconforto, por dificuldade operacional, com a doutrina espírita, a fé projeta o ser para compreender racionalmente e ampliar ainda mais a intuição, para que a cada movimento, após a revelação, a terceira revelação, que corrobora com o nosso entendimento quanto à universalidade, a interação com outros mundos, o intercâmbio com os espíritos, né? A prática do bem que transcende as questões materiais, vão nos colocando, vamos dizer assim, na antecâmara, na antessala da libertação definitiva do espírito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero dizer aqui, de uma forma bem simples, nós temos o despertar com Moisés para a necessidade de relacionar com Deus. Ou seja, procurar, pelos caminhos da fé, nortear o nosso empreendimento para vencer a escravidão, a barbárie. Por isso é que ele nos oferece os 10 mandamentos. Ficou claro? Do amar a Deus percorrendo os outros mandamentos. Mas com Jesus, esses 10 mandamentos são sintetizados no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E com Allan Kardec, que representa Jesus em outro momento, representa uma corte de entidades espirituais, nós vamos caminhar para um entendimento mais amplo da caridade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, toma um revestimento operacional na caridade. Fora da caridade não há salvação. E tudo isso vai fundamentando uma posição espiritual na qual nós vamos nos deparar com a lei, nos resignarmos diante da magnitude de Deus, das propostas de evolução, sermos obedientes no que remonta às necessidades de implementar essas virtudes e caminhar para um nível de espontaneidade. Pegaram aí? Espontaneidade. Filosoficamente, nós sintetizamos com essas argumentações, porque quando o texto vem falar de uma visão de um trono da majestade divina, visão representa para nós compreensão. Não apenas ver, mas ver com profundidade, ver com qualidade. E para isso a gente precisa de estudar, a gente precisa de reencarnar, a gente precisa de experienciar, porque senão você não vai ver. Você vai ver e não vai ver. Pegaram aí? Aí nós percebemos que esse primeiro versículo diz assim: e depois destas coisas. Quais coisas? Bom, didaticamente nós estudamos aqui as 7 igrejas. Então, para ter uma visão mais ampliada, a gente tem que estagiar nessas 7 igrejas. Se eu for falar da encarnação, nós temos vários estágios que são representados por ciclos, por pequenos ciclos. Nós temos o ciclo dos 7. Observem bem André Luiz falando que a reencarnação de Segismundo simbolicamente conclui-se com ele atingindo 7 anos. Aí a segunda etapa até os 14, eu não vou falar de reencarnação, o que simboliza cada uma não. É só para vocês anotarem e pesquisarem. Aí depois dos 14 vem mais 7 que vai nos levar para a maturidade, ou para a maioridade, não é maturidade. Maioridade jurídica, 21. Aí com mais 7 vai para 28, e por aí sucessivamente. Até a gente atingir uma idade, na reencarnação, que em tese, ela vai fechar um ciclo de maturação. Maturidade. Você não vai chegar na maturidade sem percorrer todas essas etapas. Então, depois destas coisas, ou seja, por que você sentou aqui na FEAC para estudar Apocalipse no dia 9 de setembro de 2017? Porque você percorreu vários estágios para ter chegado aqui. Ninguém chegou aqui à toa.
Então agora nós chegamos aqui para olhar. E eis que estava uma porta aberta do céu. Lembra o que nós falamos? Uma porta aberta do céu. Porque abriram a porta para a gente? Os Espíritos nos ajudam. Mas na realidade quem abre porta é quem procura. É quem... Não temos a alusão do Evangelho? Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. É assim. Então, na realidade, as portas do amor, da misericórdia, da justiça, elas estão abertas. Porém, nós temos que caminhar para ver que elas estão abertas. Ficou claro isso aí? E é porta do céu, não pode ser porta do inferno. É porta do céu. Porta do céu que liberta. A porta do inferno é a porta da reparação. E o inferno simboliza as nossas dificuldades íntimas. Não é inferno que estamos nos referindo numa alusão que nós estamos acostumados apresentados por outras religiões. Aí nós falamos da primeira voz, da trombeta, enfim. E o convite a subir aqui, porque o Cristo afirma que mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, ele está falando, depois destas coisas, o que vai acontecer. Então, para que você veja o que vai acontecer, primeiro você tem que olhar para o que ficou. Senão você não vai entender o que vai vir. Se os Espíritos abrirem um painel que mostrar imagens do que vai ser o planeta daqui a 100 anos, eles vão nos confundir. Nós vamos ficar com dificuldade, sem referência. Mas eles podem falar assim, o que pode acontecer daqui a 10 anos. Já é possível. Mas para você ver o que vai acontecer daqui a 10 anos, você tem que entender o que está acontecendo agora. Porque senão fica uma coisa contraproducente para o nosso entendimento. A definir o seguinte, nós estamos numa dinâmica. Sempre a providência divina, à medida em que nós caminhamos, ela nos revela as possibilidades. Ficou claro? Então, para terminar, quem fala assim, mas eu não tenho perspectiva. Não tem perspectiva porque ignora os mecanismos que estão acontecendo até agora. Ele está olhando para frente, não tem perspectiva. Não tem perspectiva porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele agora. Porque se ele entender o que está acontecendo agora e começar a operar de uma forma lúcida, de uma forma responsável, a vida começa a abrir perspectiva. O indivíduo chega na casa espírita e fala assim, eu estou desesperado. Vamos falar assim vou pegar um exemplo, coisa material. Estou desesperado. Eu faço parte de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil. O que a doutrina espírita pode nos ajudar? Pode ajudar muito. Vem cá. Vamos assistir a reunião? Eu estou desesperado. Toma um passe magnético ali, vai ser bom. Uma água. Toma água magnetizada. Faz uma prece. O ambiente da casa espírita, convive com os espíritos também que estão procurando como você. Porque conviver com o espírito, você convive em qualquer lugar. Mas vem cá. Vamos falar de educação, de nobreza. Aí você vai abrindo didaticamente possibilidades. Daqui a pouco o indivíduo está assim. Ele vai estudar sobre resignação, sobre paciência, etc. Você acha que os espíritos podem me ajudar a arrumar um emprego? Eu não tenho dúvida. Porque senão eles não te amariam. Então o espiritismo é escola para arrumar emprego? Como é que chama? Que oferece emprego? Agência de emprego? Não é isso. Mas eu não tenho dúvida de que as coisas vão melhorar para você. Agora, nós não estamos prometendo isso não. Porque nós não sabemos qual que é a sua destinação. Mas se você estiver bem, você pode saber que algumas coisas vão começar a acontecer. Inclusive, você vai deixar de selecionar tanto. Porque tem muita gente que quer e não quer o que a vida oferece. Fiz-me claro? Então, com o entendimento, ele começa a trabalhar até num nível de aceitação. Eu sempre conto esse caso, um amigo meu, encontrei com ele,
Na minha época que eu convivia com ele ficou desempregado, aí ficou numa batalha para arrumar emprego, e na época ele falou assim, não, eles estão me oferecendo menos do que eu tinha na carteira. Eu não esqueço disso. Aí o tempo foi passando, eu sei que uns 10 anos depois eu encontrei com ele, e disse, e aí? Estou desempregado até hoje. Eu falei, como é que é? Passou uns... Nunca mais ele trabalhou. E foi só se complicando na vida, coitado, etc. E eu sempre recordo da frase dele. Pouco tempo depois de desempregado, estão me oferecendo menos do que eu ganhava. Para que cada um tire as suas próprias conclusões. E logo fui arrebatado em espírito. É o tema de hoje, versículo 2. E eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Eu vou abrir a palavra com o Júlio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Vamos para o versículo 2 para a gente empreender aí os esforços. Esse arrebatamento, depois de todo esse trabalho que você resumiu bem, do trabalho que foi desenvolvido simbolicamente nas 7 etapas anteriores, o ciclo de evolução, nas reencarnações, então nos é apresentado, depois da vitória, da conquista, nos é apresentado um outro panorama, um outro painel. E são os convites que nos chegam de forma sutil, de forma clara, de forma interessante ou não. Então, para que nós sejamos arrebatados pela nova proposta, é preciso eu movimentar o interesse pessoal sublimado, interesse pessoal canalizado para aspectos diferenciados do que o mundo tem oferecido, por exemplo. Então, eu preciso, para que eu seja arrebatado em espírito, eu preciso me afeiçoar ao novo panorama. Existe um versículo interessante em João, no capítulo 14, versículo 15, capítulo 14 de João, em que Jesus nos diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então é importante nós movimentarmos as fibras do sentimento. Porque se eu não me afeiçoar, por exemplo, a Jesus, não amar a Jesus como mestre, como irmão maior, como esse que está sentado no trono. Porque nós estamos falando aqui de um trono, de um assento no plano espiritual do dirigente do planeta, por exemplo. E que Jesus é o dirigente do planeta. Então Jesus vai nos delegando trabalhos, delegando planos de sustentação para a evolução. Então nós vamos tendo o escalonamento das esferas espirituais, as colônias espirituais, que simbolizam para nós tronos que vão nos receber para uma atividade, que foram edificados por outros. Quem edificou o nosso lar? Nós vamos aprender que foram ilustres portugueses desencarnados, conforme está lá no nosso lar. Então nós vamos entrando na dinâmica que outros vão estabelecendo para nós. Então eu preciso me afeiçoar a essa proposta. Então no nosso plano aqui de entendimento, esse arrebatamento vai nos ser proposto por alguém, não é nada miraculoso, nada extraordinário, nada maravilhoso que vai nos convidar para uma nova vida. Porque há muita gente esperando aí determinados fatos miraculosos, fatos extraordinários, para que sejam arrebatados por alguma coisa. Uma pessoa me perguntou assim, o que a espiritualidade está falando sobre esse clima tenso que está no planeta, eu usei um termo numa palestra essa semana, com os dirigentes brincando de game. Batalha, né, de guerras, dirigentes, sem situar, desnecessário. Porque só muda o nome, lugar. Nós estamos à beira de uma guerra mundial. Aí eu fui e respondi para ele. Tem a ver com esse arrebatamento, tá bom? Só para não ficar claro. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo,
Nós vemos, muitas vezes, no movimento espírita, diante de alguns acontecimentos aqui no plano da Terra, alguns espíritos fazendo alguns convites que são um tanto quanto estranhos. Então, por exemplo, foram votar o impeachment lá do presidente. Aí, vamos unir o Brasil para orar, porque estamos à beira de um colapso, porque vão impedir um presidente. Tem quanto tempo que impediram o presidente, esse último? O que alterou para nós? Não, entrou um outro que começou a fazer... Daqui a 5 anos, o que aconteceu lá atrás, vocês vão observar que as coisas, a vida continua. Essas questões finalísticas, a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que quando estamos diante de um problema, orar é sinônimo de solidariedade e de contribuição para a paz. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com o ufanismo igrejeiro, místico, que tenta, de todas as formas, se infiltrar no movimento espírita. É um tal de corrente para cá, corrente para lá. Aí usa o nome de... O Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que ele está muito desocupado do mundo espiritual, porque ele está muito atento às questões aqui de decisões dos homens. Cuidado. Mas aí eu fui responder para um amigo, meu amigo, realmente a gente fica um tanto quanto desconfortados. Mas vamos orar e manter o nosso foco de trabalho, você na sua missão, eu na minha, porque esse planeta está regido por um espírito, e a gente vai ver mais adiante, que é o governador espiritual desse planeta. Só que ele não trabalha sozinho. Nós é que elegemos, nós é que fazemos questão de escolher um mentor, um líder, porque os espíritos do mundo espiritual trabalham em equipe, certinho? Em equipe. Então, elegeram, por exemplo, Ismael como mentor espiritual do Brasil. Ismael, né? Ismael. Bom, isso é uma referência, mas na realidade existem uma pleiade de espíritos que trabalham coordenando, auxiliando o encaminhamento do país. Como em todos os setores do planeta, temos equipes. Nos Estados Unidos, na Colômbia, no Haiti. Existem espíritos que coordenam. E porque o Brasil é maior, não significa que o espírito aqui é mais evoluído do que de um país menor. Isso é patriotismo destituído de fundamentação doutrinária. Mas eu disse assim, então vamos orar, porque a destinação do orbe está nas mãos de Jesus. Isso foi semana passada. Iniciamos essa semana. Vocês observaram que hoje, o foco lá da Coreia, por exemplo, ele foi pulverizado? Porque está todo mundo atento a uma catástrofe que está acontecendo na região dos Estados Unidos. Aí vem o religioso, é castigo de Deus. Castigo coisa nenhuma. Vamos ser prudentes, cautelosos. Não castigo não. Existem fenômenos da natureza que acontecem periodicamente para auxiliar no progresso material, físico do orbe. Destruição para a construção nova. Destruição para a construção nova. Ah, mas por que você está associando com esse problema lá da tensão de uma possível guerra? Porque ninguém aqui pode dizer com autoridade que isso é uma intervenção do alto. Ninguém pode dizer. Porque se falar é arriscar como se arrisca em qualquer loteria aí. Mas é muito interessante se observar, porque uma catástrofe com essa magnitude que assola a América Central e a América do Norte desviou completamente a conversa dos líderes mundial para esse furacão Irma, que talvez ele represente uma irmandade que está auxiliando no progresso, e eu não estou aqui fazendo apologia à dor de milhares de pessoas, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas a doutrina espírita esclarece que os flagelos aceleram o processo do progresso da humanidade. E como se não bastasse um furacão que caminha para, enfim, que continua caminhando para fazer destruição,
no mesmo momento nós tivemos um terremoto na mesma região, no México. E tanto o furacão quanto o terremoto estão sendo classificados como o maior terremoto dos últimos 80, 100 anos. Não é isso? Lá no México? 80 anos, né? E o furacão também, até o período, o ciclo, parece que estão mais ou menos situados na mesma época quando aconteceu lá atrás. Estão se repetindo aqui agora. Com um estrago financeiro que se calcula para lá de 100 bilhões de dólares para os cofres americanos, por exemplo. Então, nós precisamos de ter um pouco de cautela para analisarmos os acontecimentos, porque a nossa tendência é trabalhar nas hordas do misticismo, do espetáculo. Então, o nosso estudo aqui vem falar do arrebatamento. Arrebatamento, nós podemos falar do arrebatamento mediúnico? Podemos. O êxtase, a transcendência. Paulo foi arrebatado no 7º céu, na descrição de Coríntios. Emmanuel explicou que arrebatamento foi esse. Ele entrou em desdobramento. Ele teve um sono, foi para o mundo espiritual para ter um contato com Estevão e Abigail. Quando você lê na Bíblia, você vê um fenômeno que é assim. Ele foi para o céu, ele foi... E, na realidade, ele foi para uma outra dimensão espiritual. Então, todos nós nos arrebatamos. Vivemos o fenômeno da emancipação. Mas o arrebatamento pode ter um colorido de um arrebatamento realmente a uma atividade espiritual mais qualificada. Um contato com espíritos numa dinâmica superior. Mas eu não posso ficar aqui no Apocalipse trabalhando nessa linha, porque senão a gente tira o foco principal desse arrebatamento que o Júlio foi interrompido e que ele vai retomar agora, que é um arrebatamento nosso diante das verdades, diante do Evangelho, diante do mentor espiritual que está nos convidando para evoluir, diante das oportunidades que estão se abrindo para trabalhar, para exercer a caridade, junto com os nossos familiares, com os nossos pares da sociedade, na casa espírita. Continue. E esse arrebatamento aí, que está sendo citado aqui, arrebatamento. Quando nós nos arrebatamos para a ideia do Evangelho, nós vamos ficar embevecidos com a ideia do Evangelho, vamos ficar emocionados com Jesus e seu trabalho de coordenação da evolução no orbe, mas existe um movimento contrário no plano da intimidade, que é identificar o que está assentado no trono do nosso interesse pessoal, que deve ser o nosso foco. Porque nós vamos aprender no Livro dos Espíritos que o interesse pessoal é um dos indícios de inferioridade. Postos de lado os defeitos e os vícios, qual o sinal mais característico da imperfeição do espírito? Que é a questão é de 195. E eles nos dizem o interesse pessoal. E eles avançam mais. Que quanto mais apegado aos bens materiais nós formos, menos nós compreendemos nossa destinação espiritual. Menos. Então, quanto mais apego material, menos compreensão da nossa destinação espiritual. Por isso é que há tantos irmãos desencarnados em grande sofrimento, em desequilíbrio, em função do grande apego material que foi desenvolvido, que foi mantido na Terra. Então é preciso canalizarmos o interesse pessoal para os valores espirituais. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a vida física, evidentemente que não. Mas nós vamos dar à vida física o valor que ela tem, de transitoriedade, e não de objetivo finalístico. Então isso é muito importante, porque o interesse pessoal é o que está assentado no trono do nosso coração. É o que move a nossa existência. Então, qual o interesse que nos move?
Qual o objetivo da nossa busca na existência física? Qual o objetivo da nossa caminhada? Certo? Porque nós estamos sofrendo no plano econômico, no plano social, o entrechoque das elaborações humanas no tempo, a grande desigualdade social. São temas relevantes que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. A desigualdade social é de origem humana ou é de origem divina? Os Espíritos definem, não é de origem divina, é de origem humana. Então, o interesse pessoal exacerbado, e esse interesse assentado no trono do nosso coração, gera toda a dificuldade que vemos no campo social. Então, nós vislumbramos o plano divino, mas nós temos que lidar com o plano humano. Nós vislumbramos o plano divino e o nosso trabalho é o de reeducação das coletividades, que é o trabalho de Kardec. Então, todo o trabalho de Kardec na doutrina espírita não é de nos conduzir como um rebanho para um culto religioso inoperante. Porque isso não resolveu o problema do mundo. O trabalho de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, é o de reeducação da humanidade. Reeducação da humanidade. E depois que a humanidade... E para que o foco do egoísmo e do orgulho seja solapado, é necessário também a reforma das instituições que fomentam o egoísmo e o orgulho. Para quem quiser anotar, é a questão 914 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, esses furacões, esses terremotos periódicos, vêm acelerar o processo de destruição de instituições com vistas à reformatação, a reformulação. Carlos Alberto mencionou aí que os americanos vão ter um prejuízo de 100 bilhões de dólares. Então, provavelmente, eles vão ter que canalizar recursos que iriam para a indústria bélica para a reconstrução social. Olha aí a providência divina agindo de certa forma. Observem bem, gente, como que a gente tem que analisar os fatos com muita cautela. Já um outro me disse assim, mas os americanos então vão pagar agora a sua performance monetária e econômica no mundo, porque em detrimento, embora com toda a estrutura material que eles têm, muitas coisas foram conquistadas através da dificuldade que foi gerada em outros setores do planeta. Aí eu fiquei pensando, como nós somos precipitados mesmo? Porque é muito fácil você jogar pedra no telhado do vizinho. Se existe a conduta, se existem os povos que se adiantaram no poderio econômico, tudo aconteceu por determinação divina. Nada acontece por acaso. Então, o que está acontecendo lá, se nós formos avaliar como um castigo de Deus, nós estaremos rasgando qualquer entendimento em torno de evolução. Porque se existem mais organizações em determinado lugar, isso significa que os espíritos que por lá trabalharam ofereceram mais contributos para que houvesse essa organização. Nos lugares mais assolados, com menos recursos, caracteriza regiões que são depuradoras. Regiões em que os espíritos são levados para lá para se ajustarem num contexto, muitas vezes, moral. Não é? Porque as dificuldades, elas trazem para nós desafios a ser trabalhados em nível íntimo. Não é verdade? Então, nós precisamos de ter um certo cuidado sempre para fazer essas análises e não sermos precipitados. Do mesmo jeito que temos uma dificuldade nos Estados Unidos atualmente, existem dificuldades que nós estamos vivendo no nosso país, por exemplo. Não é verdade? Nós estamos diante
de um momento em que está havendo um grande saneamento no nosso país. O tapete está sendo tirado e a gente está observando a sujeira que está por debaixo do tapete. Aí existem anedotas que falam assim, mas a corrupção existe desde quando Cabral se aportou aqui. Aí a gente pode dizer o seguinte, que a corrupção existe desde quando nós não ouvimos a voz da consciência e deliberamos, realizamos feitos que nos trouxeram dificuldades, como, por exemplo, a própria queda do paraíso, no simbolismo da raça adâmica, que foi expulsa do paraíso. A nossa descendência, entre aspas, do aprendizado, ela parte de um princípio de um assassinato. Os vossos pais, não é, mataram os profetas. Caim matou Abel, não é verdade? E, enfim, são expressões simbólicas que mostram para nós que toda a humanidade está num processo de soerguimento. Então, Kardec foi colocado aqui como trazendo um projeto de educação espiritual. Questão 625, formação de novos hábitos. Nós temos no Brasil uma possibilidade extraordinária de formar novos hábitos num contexto muito difícil. 685. 685. 625 é do modelo e guia. Você confundiu aí, é só a numeração. É 685 que ele fala da educação? Da educação, formação de novos hábitos. Então vamos aqui? E que Emmanuel desenvolve isso no Pensamento e Vida, capítulo 20 também. Vamos cá. Questão 685. O homem tem direito de repousar na velhice? Aí, vai lendo mais. É essa aí, não é? Está nos comentários de Kardec. 685? Está nos comentários. Olha aí que você vai ver. É 685A. É 685A. Que vai dizer o seguinte: não, ele está se referindo à educação intelectual, mas à educação moral. A educação moral não por livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, a doutrina espírita proporciona o fora da caridade não há salvação na formação de hábitos. Formando hábitos é que nós vamos, efetivamente, educando o nosso espírito em nível moral e nos libertando das dificuldades que nos vinculam ainda à retaguarda. Existe um território mais extraordinário que o do Brasil atualmente? Existe. Todos os lugares favorecem para que nos eduquemos, para que implementamos novos hábitos. Desculpem, eu fiz de uma forma provocativa, para não ficarmos aqui no ufanismo brasileiro, de que tudo acontece aqui. Mas aqui nós temos o sol do Evangelho, que é um diferencial, que muitos países não têm. Aqui nós temos a doutrina espírita, que nos esclarece, que em outros lugares nós não temos. A doutrina espírita que nos fala da importância de praticar a caridade e diz para nós dos recursos que a espiritualidade disponibiliza, não é? Do atendimento ao sofredor. Se você quiser cuidar do seu problema, sai e vai ajudar a turma que está debaixo do furacão, das pessoas que estão desesperadas aí fora. Porque você estará burilando o seu espírito em nível de sensibilidade. Roberto, aproveitando o gancho de Kardec aí, o Evangelho é o conjunto de hábitos adquiridos de quem? Jesus. Conjunto tudo de hábitos. Conjugado. Então o Evangelho é o conjunto de hábitos que Jesus adquiriu. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Gente, o assunto é empolgante, mas eu preciso aqui só de dar uma focada no texto para a gente... Eu gostaria de ouvir agora, eu quero ver a participação do Júlio. Eis que... Júlio Luiz. Júlio. Eu chamei o Luiz hoje de Júlio. Vocês dois, a alma gêmea, né? Alma algemada. O nosso Luiz. Vamos ver o Luiz aí você, quem quiser participar. Eu queria falar mais um pouquinho do trono. Eis que um trono. Trazendo o Honório Abreu, nós fizemos um resuminho aqui, né, Júlio? Sim. Ele fala que o trono é o símbolo da autoridade laborada e conquistada.
símbolo da autoridade que foi conquistada. Não é trono, o trono do rei, que o príncipe herda e depois assume o poder. Não. É o trono que nós vamos edificando. Não é isso? Que o trono também representa o plano de sentimento. Você deseja o trono? Qual o trono que você deseja? O trono de César, o interesse pessoal. Ou o trono da manjedoura? Ou o trono da manjedoura? Ou da cruz. Porque quem opta pelo plano da manjedoura, ele fala assim: Senhor, eis aqui. O que queres de mim? O trono de César falou assim: vou me candidatar. Esse é o plano de César, é o interesse pessoal. O plano com Jesus, você diz assim: eu estou aqui, vocês estão precisando de mim para quê? Aí vem alguém e fala assim: limpa o banheiro. Vamos fazer almoço? Vamos para a cozinha? Almoço da FIAC lá semana passada? Vamos para a cozinha? Vamos organizar as cadeiras? Eu sou uma pessoa importante, eu não vou para a cozinha. Eu vou ficar aqui no social. Quando o indivíduo fala assim: não, eu não vou para a cozinha, ele está falando assim: eu quero é o trono de César. Porque o trono com Jesus é o trono do serviço. Não foi o que Maria Santíssima disse para o Gabriel? Eis aqui a serva. Então são pontos para que a gente possa refletir. E para concluir, trazendo Honório, plano dos sentimentos onde se assentam os interesses reais. Então existe o interesse pessoal e o interesse coletivo. O interesse individual e o interesse universal. Jesus veio ao mundo para dar a vida para o semelhante e não para conquistar a vida para ele mesmo. Pegaram lá? Vamos ouvir o Gino. Gino, vamos para o trono aí. Não, agora vai você está com o microfone, depois você passa para o Luiz. Mas agora é você, vai lá. Fala do trono. É o trono, dos sentimentos, dos interesses. Eu quero te ouvir. É bom quando pega o indivíduo na curva assim, porque ele tem que dar o retorno. Ele vai para a manjedoura ou ele quer o trono do César? Estou brincando, vai lá. Essa questão do trono, eu pelo menos não tenho na minha memória assim, para poder falar, não. Essa questão dos interesses pessoais e dos interesses coletivos, na verdade, é a prioridade que a gente dá, né? Porque, na verdade, o interesse coletivo, ele não deixa de ser o interesse que vai beneficiar cada um. Só que ele é um interesse que não tem privilegiados, né? Não é o coletivo em função de um eleito ou de um privilegiado. É o coletivo porque todos precisam daquilo para poder melhorar, para poder trabalhar o progresso pessoal, né? Então é só questão de prioridade, porque no final das contas todos vão ser beneficiados, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos lá, Luiz. Bom dia. Bom dia. Só duas coisinhas do que foi falado um pouco antes, né? Foi falado aqui do respeito do emprego, né? Aí a gente podia falar que a agência, que a doutrina espírita é uma agência de emprego, todos nós seremos trabalhadores do Cristo, né? E como ele mesmo nos prometeu, tudo mais nos será acrescentado. Então, venha para cá que depois as coisas vão se resolvendo no plano material, né? No plano da manjedoura, como o Casavel falou, é o mesmo raciocínio, né? Nós teremos um vigor espiritual, né? E os bens materiais, que são importantes, mas ou já deveriam ser secundários para a nossa vida, né? Eles vão sendo acrescentados para nós à medida que nós o precisarmos. Enquanto que nós almejamos o trono de César, como diz Jesus, o nosso galardão já está recebido, né? Então nós vamos ter que nos satisfazer
com aquelas conquistas no plano material, lembrando que essa conquista ela é sempre insaciável, né? Porque quando Jesus encontrou com a samaritana na fonte, né? Ele falou: beba da minha água que você nunca mais terá sede, né? Então essa busca desse trono aqui, ela vai ser uma busca sempre, eu conquistei aqui, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, não tem essa satisfação, né? Quando ele fala que logo foi arrebatado em espírito, é interessante porque primeiro ele manda para subir, né? Há uma ordem para que você suba, né? Para você subir, para você alcançar essa determinação, você tem que ser arrebatado. Agora, arrebatamento significa estado de espírito caracterizado pela alegria, pela admiração. Como o Júlio falou, nós temos que estar motivado pela doutrina espírita, nós temos que estar encantado, tem que estar encarnado, né? Dentro da gente mesmo, esse desejo de superação, né? Almejando esse trono. Aqui está colocado no trono né? Não é o, né? Se fosse o, talvez seria já uma situação em que eu já domino aquele trono, né? É porque os meus desejos são vários, né? Esse trono aqui, ele pode, por exemplo, se o meu centro de interesse, igual foi falado aqui, que o trono seria um centro de interesse. Se o meu centro de interesse é o dinheiro, são os ganhos materiais, é o capital, né? Talvez lá nesse trono eu tenha entronizado um milionário do mundo, eu tenho buscado literatura que vão me ajudar a enriquecer da noite para o dia. Um modelo, né? Guia complicado. Hã? Um modelo e guia complicado. Sim, porque aí se o meu desejo é um outro, aí vai estar lá, realmente, no trono, vai estar Jesus, né? Que é o meu modelo e guia para seguir essa conquista, né? Se é o futebol, eu estarei lá entronizando algum craque, algum ídolo, né? Algum programa de televisão que eu vou deixar de fazer outras coisas em função daquele programa, né? Ok. Tá bom? Bom, gente, esse assentado sobre o trono, eu vou trazer o Honório de novo. Honório disse assim: a mente que surge entre as ilusões identifica qual é o interesse real. Objeto de adoração percebido, em torno do que o ser orbita. Exatamente o que o Luiz falou. Em torno do que você orbita. Se é o assunto... Se você quiser... Desculpa. Política, você vai orbitar na política. Se é o futebol, você vai orbitar no futebol. Se é o dinheiro, tudo vai orbitar em torno daquele assunto. No nosso caso, se é o evangelho, nós vamos orbitando e vamos perceber que vai à nossa volta criando-se órbitas deste interesse. Ou seja, você vai se movimentar buscando um pensamento paulino que está no Livro dos Espíritos, você vai orbitar em torno da unidade divina. Então, o trono para o cristão é o trono do amor, é o trono da justiça, é o trono do respeito, da ética, e etc, etc, etc. Então, quando você promove essa órbita, você vai sempre procurando cuidar para que a sua sintonia esteja com esse fulcro que irradia, automaticamente do seu lado, pequenas outras órbitas vão aparecendo. Por exemplo, o seu filho está prestando atenção que você está procurando o Evangelho. Quando você cria a sua órbita como uma massa, como um planeta, por exemplo, ou um sol central, você vai criando nesse movimento um nível energético de atração e de repulsão. Concorda? Então, e quanto mais
esse interesse, esse trono ganha corpo, ganha vida, maior será a capacidade dele de atrair na sua movimentação. Não é verdade? O Sol, o movimento da massa solar não cria uma orbitação, por exemplo, dos planetas que estão girando em torno dele. Isso é uma tese, tá? Uma tese que existe outras. Mas tem fundamento. Vamos na gravitação aqui. Vamos na gravitação. É porque dentro dos planos agora Jesus é o sol das almas. do universo paralelo, existe agora umas outras discussões. Mas atualmente essa nos atende. Jesus é o sol o Evangelho, no dizer de Emmanuel, é o sol da imortalidade que o Espiritismo descortina para nós. Olha o que o Emmanuel disse. Se não me engano, está na introdução do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz. Então, se é um sol da imortalidade, então, à medida que o indivíduo necessita de entender sobre a imortalidade, ele já abre na sua órbita pessoal uma possibilidade de ser atraído pela órbita do astro aqui maior, que é do Evangelho. Filosofou demais? Deu para explicar? Essa filosofia faz parte da vida. Ficou claro? Então, vamos trazer para nós. Por que nós viemos à casa de Kardec nesta manhã estudar o Apocalipse? Porque nós estamos construindo um trono. Desde quando, nessa encarnação, você despertou para este assunto, você foi criando uma movimentação que foi favorecendo para que você fosse ascendendo degraus da escada de Jacó. A escada de Jacó pode ser considerada aí a escada da educação. Piaget falava da educação, né? Nesse contexto. Você não destrói, você sempre vai construir a partir do que você já tem como bagagem. Platão falou sobre isso. Não é? Sócrates disse que nós nascemos para reaprender. Na realidade, é redescobrir. Já Aristóteles já defendia que a gente nasce com uma folha em branco. Tábula rasa. Tábula rasa. Outro dia, o meu filho estudando filosofia, ele falou assim, pai, qual dos dois está certo? Eu falei assim, meu filho querido, todos estão certos. E quem sou eu para avaliar o trabalho de Sócrates, Platão, de Aristóteles? Mas assim, filosoficamente, todos estão certos. Depende do ponto de vista. O Aristóteles está certo, porque quando nós reencarnamos, nós temos que apagar, começar do zero. O Platão está certo? Está certo, porque nós temos uma bagagem espiritual. Só que essa bagagem espiritual ela não é clara. Ela vai se manifestar por tendências. Ou os arquétipos de Jung. Os arquétipos de Jung. Enfim, por isso é que o Honório dizia, todas as escolas apresentam aspectos da revelação divina. Todas. Agora, o problema é quando o indivíduo entra para essa escola e fecha a porta para as outras. Aí o que ele faz? Ele departamentaliza. Aí ele deixa de ver o que está acontecendo lá fora. Pegaram? Deu aí? E isso é importante a gente analisar. Porque eu conversava com o Júlio, hoje no caminho. O Júlio me dá sempre a honra quase sempre, de vir conosco. E a gente vem conversando sobre doutrina espírita. E eu disse para ele assim, pois é, Júlio, ontem eu ia conversar um assunto com você, mas a vida me interrompeu. E eu fui conversar com uma outra pessoa sobre o mesmo assunto, e essa pessoa me trouxe ângulos que invalidou toda a minha conversa, a possível conversa com o Júlio. E aí eu falei para ele sobre essa conversa. Enfim, a gente chega na seguinte conclusão. A verdade está pronta para ser substituída por outra verdade. Você está aqui porque você foi substituindo pseudo-verdades que se tornaram pseudo-verdades. O Gino conta que quando criança, jovem, ele estudava o Apocalipse num outro grupo religioso. E que agora está sendo
muito interessante para ele estudar o Apocalipse, porque ele está vendo que o Apocalipse, a visão que ele tinha do Apocalipse era finalística, era mística. E agora ele está observando que o Apocalipse, na realidade, é um movimento de entendimento no qual nós vamos abrindo possibilidade para orbitar em outras esferas maiores, sem arrogância, sem presunção, mas querendo o melhor. O interesse pessoal, que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos, é aquele interesse fechado. Aquele interesse que desarticula com o interesse coletivo. Que nos desvincula do interesse coletivo. Mas você não pode abrir mão do interesse pessoal. É igual a questão da vaidade. A vaidade, quando ela é negativa? É quando ela entra num processo narcisista. Mas, se você for avaliar, quando a vaidade se expressa, no seu sentido genuíno, ela é positiva. Ou não é positivo? Deixa eu apelar para a área feminina, que elas vão me dar razão. Ou não é positivo quando eu passo um batom? Que eu passo um perfume? As estrelas aí no ambiente. Não é positivo? Em todo sentido, Egito. Para os admiradores e para quem está se cuidando. Isso é vaidade? No seu sentido de expressão genuína, talvez a gente vai num vocabulário encontrar até uma outra palavra que seja melhor, porque a vaidade ficou estigmatizada como algo deturpado, pejorativo, de orgulho. Não. Por que eu venho fazer o bem? Porque eu tenho interesse em melhorar. Este é o motivo. Agora, eu estou vindo aqui aplicar o passe. Aí eu me vinculo à equipe. Aí eu passo por alguns procedimentos que mostram como é o passe espírita. Que ele parte da vontade, do desejo de oferecer o bem para o semelhante, que ele tem a ver com a oração, que passamos pelo circuito da preparação íntima para doar o melhor, da sutilização das energias, de acordo com a minha maneira de pensar, e que impor as mãos não é um ritual. Impor as mãos simboliza o desejo de irradiar o bem. Eu me recordo quando o primeiro curso de passe que eu fiz, lá no Grupo Sheila, aí eu assisti um estudo de um grande amigo, que tem anos que eu não tenho notícia dele, aí ele estava falando sobre exatamente esse ponto. Aí, num determinado momento, ele falou assim, pois é, gente, agora imaginem se o passista dependesse apenas de estender as mãos. Não poderíamos ter passistas com os braços amputados. E eu conheço um passista que não tem os braços. Ele se posiciona diante daquele que está necessitado do passe, faz a oração, e o magnetismo dele ele adocica, ele luariza, ele suaviza. Então não é a técnica. A técnica não é a mais importante. Inclusive, vai uma dica, porque tem uns passistas aí que a gente fica impressionado com as coreografias que a gente assiste na sala de passe. Não é? Lembra, teve um que eu assisti uma vez que parecia ter aquelas coreografias, sabe aqueles caras que ficam lá de frente, de frente para aquela multidão de pessoas aí, vem para cá, vem para lá, estica o braço, puxa para cá. Eu falei assim, me lembrou. Então é necessário que a gente entenda para que a gente possa saber aplicar esse interesse pessoal no seu sentido de transcendê-lo para o bem comum. O pai, a mãe, vamos pegar esses símbolos, porque a família precisa de ser cuidada. Qual que é a missão? Outro dia eu brinquei com um amigo meu, eu falei assim, eu não imaginei que a minha missão seria motorista de filho. Aí eu já chamo o meu carro de Uber.
né, ou de táxi, né, para atender as duas facções, as duas alas de trabalho, e sai lá, feliz com o GPS. Aonde, meu filho? E cada lugar que a gente vai, Jesus toma conta. Cabify. Cabify. E cabe tarefa, gente. Não cabe nunca. Não cabe nunca. Sempre tem. Então, é o interesse pessoal. Eu quero ver segurança. Eu quero proporcionar conforto. Eu quero dar oportunidade. Eu não estou pensando no sentido meu, egóico, que eu podia ficar deitado debaixo do cobertor. Não, vamos lá, vamos atender. Este trono, ele vai, portanto, crescendo em qualidade, em dinâmica e em autoridade. E só para passar para Denise. E a autoridade, ela não é da verbalização ou da vestimenta. Cuidado, porque nesses tempos atuais, falsos cristos e falsos profetas, conforme Jesus apresenta a partir do capítulo 24 de Mateus, que enganarão a muitos, até os eleitos, ou até aqueles que já têm autoridade, poderão ser enganados por falsos cristos. E eu vou dizer, por pseudos verdades. Observe, nesse momento atual, viu, Denise? Quando se descobre um equívoco, ou melhor, um delito, qual que é a teoria que se apoiam agora? Nega até a morte. Negar até a morte. Essa é a tática. Pegaram? Só que podem ludibriar a justiça humana. Mas o trono da reparação da dor, ele está sendo construído por aqueles que estão tendo a oportunidade de admitir e não admitem. Pegaram? Como a corrupção muito bem articulada é feita nos bastidores, e o princípio dela é não deixar rastro, prova, então nega até a morte. E a morte os separa um dia da providência divina. Fala, Denise, para a gente caminhar aqui, porque o tempo hoje tá aqui, tá. Apesar dos nossos amigos não terem enviado perguntas, eles estão com bastante sintonia com o estudo. E eu gostaria de trazer a manifestação de algumas queridas aqui do site, da Marta, da Marinalva, da Cleusa, que elas estão colocando a experiência referente ao estudo do Apocalipse, que tem sido libertador para elas participar desse estudo. Então, como a gente está falando do trono, a gente está falando dessa conexão e ampliação desse conhecimento, elas estão destacando essa importância para cada uma delas. E a Cleusa, especificamente, dizendo que, apesar de um tempo não ter sido, da gente não ter nascido dentro do berço espírita, como que o estudo aqui com a gente tem sido libertador. E a Marinalva destacou que esse estudo conosco tem ajudado a libertar de muitos medos. Porque antes, na religião tradicional, existia um tabu, um medo, um sentimento de punição em torno do estudo do Apocalipse. Então, eu achei interessante colocar isso, que já que nós estamos estudando, estamos ampliando, criando essas conexões, olha como que uma singela tarefa de transmissão de um site, isso vão fazer com que essas pessoas se transformem, que isso também vai criar uma sintonia para outros. E o Luiz me fez lembrar agora, dele falou da questão dos povos, é a questão da igualdade, assim, de sermos iguais no sentido de ver o outro como a gente se vê. Eu estou querendo chegar nesse pensamento. Enquanto a gente querer ser melhor do que o outro e ocupar posições, veremos o outro de forma diferente. Então, só chegaremos
ao equilíbrio quando podermos enxergar o outro com amor, com carinho. E as meninas falaram isso, me perdoem as meninas, né? Mas elas gostam. Elas gostam. Elas falaram isso, como estamos tendo a oportunidade de nos transformarmos e essa ferramenta de transformar a vida de outras pessoas. Então, eu quis trazer isso para mostrar a importância disso que nós estamos fazendo. Não como vaidade, mas como uma perpetuação daquilo que os nossos amigos que nos orientam estão aqui junto conosco, que já vem fazendo há séculos. Muito então, bem. Né? Obrigado. As participações sempre são valorosas. Mas é isso mesmo. À medida que você foi falando, eu recordei de uma situação que nós vivenciamos durante a semana, quando um companheiro estava se dirigindo a um momento em que ele teve que lidar com a justiça humana, e ele disse assim, que ele estava inseguro, mas que ele tinha convicção de que o que importava era estar em paz consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo. Aí ele disse assim, é melhor estar em paz do que ter razão. E foi muito interessante, porque ele me trouxe essa situação e a gente está cada dia mais prestando muita atenção nos sinais da vida. Eu confesso para vocês que até na maneira que o cachorro deita no seu colo, você tem que prestar atenção. Por quê? O que isso tem a ver com a minha realidade nesse momento? E aí, passado 2 dias, eu fui abordado por uma situação desagradável, e naquele momento, quando eu tinha que dar uma resposta, eu me recordei dele me falando. É melhor estar em paz do que ter razão. E isso, naquele instante que eu tinha que dar a definição, eu pensei, é melhor estar em paz. Bom, mas eu não posso ser omisso. Porque muitas vezes você tem que se posicionar diante dos fatos. Porque se você não se posiciona, isso pode até trazer um problema. Mas o desafio é você entender se é o instante de se posicionar ou não. Se te compete posicionar ou não. Porque nem sempre essa posição tem que partir de você. Muitas vezes a vida é que tem que apresentar as lições. Porque se você vai se projetar como, se arvorar como aquele que detentor da verdade, você pode estar antecipando o momento do aprendizado do outro. Então é desafiador você descobrir a hora de se posicionar. Então nós não podemos abrir mão da oração. Criar essa órbita em torno do bem, para que a inspiração possa nos visitar e que nos momentos de se posicionar, a gente ter paciência, cautela, sermos nobres no falar. Porque tem hora que você tem que se posicionar, mas existem várias maneiras de você se posicionar. Você pode dizer um não que agride, como você pode falar um não que lucifica. Aí me recordei, naquele momento dessa reflexão, do Chico Xavier, no livro Testemunhos do Chico, da Sueli, né, publicado pela FEB, em que ele manda uma carta para o Vantuil de Freitas e diz assim, diante de um problema sério, que é quando ele foi ajuizado, ele teve que responder sobre a questão do Humberto de Campos, né, que a família entrou na justiça querendo danos morais, porque ele estava usando o nome do Humberto de Campos que tinha desencarnado, né? Enfim. E o Chico, muito abalado, aquela coisa toda, e ele disse assim para o Vantuil de Freitas, que Emmanuel estava batendo muito na tecla com ele. Emmanuel é o espírito que o assessorou, que o coordenou nessa vida, nessa última existência. E o Emmanuel disse para ele, Chico, por fora com os homens e por dentro com Deus. Anotem.
por fora com os homens e por dentro com Deus. E foi interessante porque eu estive refletindo sobre esse ensinamento. Antigamente tinha uma gíria que a gente usava, né, quando jovens. Quando uma pessoa estava errada, a gente costumava dizer assim: você está por fora. Você está por fora. Ou seja, você não sabe, você está errado. Usava-se isso, você está por fora. Então, observem bem, eu associei a essa gíria, porque não foi à toa que o Emmanuel, isso foi lá atrás, né, adequando a parte histórica é importante para você entender o conteúdo, né? Você tem que fazer a adequação. Aí eu fiquei pensando, olha, quantas vezes as pessoas chegavam para o Chico e falavam alguma coisa que era maior bobagem. O Chico, minha irmã. Chico? Minha irmã. Agora, o não significa que ele estava concordando. Arnaldo Rocha, certa feita, escutou do Chico Xavier o seguinte ensinamento. Ele disse: Naldinho. Ele falou o para a pessoa falou uma bobagem danada. Aí o Chico, fulano. Aí o Arnaldo cutucou ele de baixo. Chegou lá nos bastidores e disse: Chico, você concordou com aquela aberração? Eu disse: Naldinho, a gente tem que aprender a ser vaca de presépio. Vocês conhecem presépio? Sabe aquelas vaquinhas que ficam? Você olha para ela, a vaquinha está assim, ó, né? O tempo todo. Agora não significa que a vaca está concordando. Então esse por fora com os homens, não é que você vai ser conivente e vai incentivar o erro. Mas, muitas vezes, para que as coisas se ajustem, você não precisa de avocar o termo verdade, justiça, porque você pode estar criando um problema. E aí, nesse momento que eu fui dar o testemunho, né, que eu lembrei de tudo isso, e na hora de dar o recado, eu falei assim, eu fiz uma prece, aí o indivíduo falou. Aí ele me perguntou com muita arrogância, astuto, o que você acha? Eu falei assim, meu irmão, vamos orar para Deus, para que a verdade se apresente. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que nós devemos aguardar o rio do tempo que deságua na providência divina. Como me fez bem. Estou contando aqui em nível pessoal, não é vaidoso. Pra gente, eu gosto de exemplificar, porque senão fica muito na teoria. E isso a gente está convidado. Você está diante de um paciente lá, você está fazendo o melhor, o indivíduo está te questionando, está sendo arrogante com você. Quantas situações você viveu ao longo do tempo no seu consultório? O importante é que você esteja bem com você esteja em paz. O importante é a sua consciência está te deixando tranquilo que você está fazendo o melhor. Você não tem o poder da verdade e nem tem a faculdade milagrosa de resolver as questões do mundo. Vocês querem comentar alguma coisa? Quer falar? Oi? Está passando rápido, é o comentário da Cláudia. Eu vou fazer a leitura, já abrindo para o estudo da semana que vem, do versículo 3º. Versículo 3º. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Então a gente vê aqui no início que o que estava sentado era a autoridade, não é verdade? Porque aqui a porta do céu, o trono, olha a sequência do versículo anterior. Aquele assunto, aquele objetivo, aquele foco que nós vamos elegendo, quando ganha autoridade, ele se apresenta de uma forma muito especial. E aqui a nossa referência é o Cristo. Não é verdade? Sim. É o Cristo. Então, vamos falar, Júlio, rapidamente, sobre essa aparência desse que estava sentado no trono. A aparência do que estava sentado no trono, não é? Essa aparência,
conforme aprendemos com Paulo, o que se vê não é feito do que é aparente. Tem que buscar lá em Paulo, porque Paulo não é um grande pensador cristão que nós temos que analisar também. Então, todo esse sistema que nós vemos em Jesus, ele não é feito sobre o que é aparente. Então, quando nós dissemos aqui que o Evangelho é o conjunto de hábitos adquiridos de Jesus, quando o Carlos Alberto leu o comentário de Kardec, que a educação é a arte de formar caracteres, e essa educação se expressa por novos hábitos. Se eu tenho novos hábitos, eu vou buscar novas coisas no mundo, então eu vou colaborar para que o mundo se renove a partir das minhas buscas diferenciadas no mundo. Então é todo um sistema que impõe aí o desafio da regeneração, da transformação do mundo. Então Jesus é esse elemento que a sua aparência calcada em hábitos adquiridos. Então é um sistema que se alimenta e se retroalimenta. Então, o que está assentado no trono do interesse vai se projetando nos hábitos. Daí, nós, por exemplo, vamos encontrar André Luiz dizendo que o mundo interior tende a se exteriorizar. A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, aquilo que esse painel que é visto em Jesus, ele não foi feito do que é aparente. Ele foi constituído com muita luta, com muito trabalho, o trabalho da evolução. Porque nesse versículo aí nós temos alusão mineral, certo? Então nós temos uma alusão aí à evolução mineral. Nós vamos destrinchar isso mais para frente, porque hoje não vai dar. Então todo o trabalho da evolução sendo desenvolvido pelo Espírito e cujo resultado é uma aparência. É um estado de espírito exteriorizado. Então, toda essa elevação que esse elemento aqui demonstra para nós, ela é demonstrada na vida prática, na vida diária, por hábitos. Daí Jesus sempre está batendo de frente com os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Então, uma aparência bela, mas internamente uma podridão. No mundo material, nós podemos esconder o estado de espírito por uma aparência exterior. Mas no mundo espiritual... Hipocrisia, né? Aí entra o ingrediente da hipocrisia. Você está querendo falar? O elemento desencarna e no mundo espiritual que ele surge de pronto. Vai lá, Luiz. Só para contribuir, né? No Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, ele vai falar o seguinte: porém, só para como contribuição sobre a aparência. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Né? Extraordinário. E eu acho o seguinte, uma outra coisa que a gente pode ver também, porque muitas vezes olhamos para o trono, por exemplo, eu posso querer ser um dirigente espírita, porque aparentemente eu acho que vai ser legal, deve ser fácil, eu vou ter projeção, o pessoal vai me ver, isso e aquilo, vou dar ordem, eu vou determinar, né? Então, aquele trono me aparenta ser uma coisa assim, mas eu só vou ver realmente o que é quando eu me assentar no trono, né? Aí as aparências vão desaparecer. E vai me mostrar, o trono vai me mostrar realmente o que era aquilo que eu estava projetando, né? Para a gente ir trabalhando. E o aspecto fundamental nisso aí, lembrando de Paulo, é que o fundamento dessa aparência de Jesus aqui é a palavra de Deus. O fundamento é a lei de Deus.
Então Jesus é a obra visível da lei de Deus, manifestada. Isso é muito importante, porque é como se Jesus demonstrasse para nós o estado de espírito de Deus manifestado, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Questão 536b. É tipo assim, tipo o que você está falando, tipo assim, gente, ele está tirando as aparências, né? Não é mais aparentemente, não. Agora é isso, né? É desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o Paulo aqui. Você quer falar, Cláudia? Passa para a Cláudia para mim. Aí, Gerson. Isso aqui é o Paulo Hebreus Não, aqui, não? Eu quero... eu vou no Coríntios. Isso que eu citei aqui para os irmãos anotarem, é Hebreus 11, 1 a 3, para quem quiser depois em casa pesquisar. Vai lá, Cláudia. Não, só o Luiz depois falar o Samuel, né, onde que ele achou. Qual que é o que você não deu a referência? É Samuel 1, tem Samuel 1, é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Entendi. Muito bem. Pode passar. Gente, a questão da aparência, para vocês verem, né? Para a gente observar como é que as coisas acontecem. Nós, há poucos minutos aqui, falamos sobre a vaidade. Não falamos? Estão lembrados? Então, a vaidade, ela se torna um problema quando ela está favorecendo o culto aparente. Um culto aparente. É diferente quando você está cuidando do seu interior a partir do movimento em que você está cuidando, em tese, do seu corpo. Eu quero ser bonita. Eu quero me apresentar elegantemente. Alguma coisa no sentido. É um movimento positivo. Porque você está se preparando, não é hábito? Você está fundamentando, você está criando um sistema no qual você está cuidando de você e você vai aprender que o que deve ser cultivado não é a aparência, é a essência. Repete, Samuel. Qual o capítulo, Samuel? Aí, Samuel o quê? Achei legal o que você falou. Aí é o seguinte, a nossa aparência, ela vai revelar a nossa essência, ou seja, vai ser igual. A essência e a aparência serão as mesmas. Samuel o quê? Não preocupa não, semana que vem nós vamos ter muito tempo para falar. 16. É importante a gente observar o seguinte. Então vamos para o mundo material. Certa feita o Arnaldo Rocha viu Meimei materializada. E ele prestou atenção que a Meimei estava de batom. Estava de batom, materializada. Na hora, Arnaldo Rocha, questionando, estudando doutrina espírita, empolgado, 20 e poucos anos, já logo pensou, mas batom no mundo espiritual? Ele pensou o espírito materializado. Meimei disse assim: Naldinho, para você eu tenho que estar sempre bonita. É óbvio que ela estava dando um recado que foi dinamizado no tempo. E está repercutindo agora no nosso estudo. A definir o seguinte: você vai se apresentar com desleixo? Não. Você vai se apresentar com nobreza? Você vai estar nobreza no sentido espiritual, com educação, alimentando princípios. Você entende que esse padrão de beleza te atende, porque o seu padrão de beleza é diferente do outro. Então você quer expressar o melhor. Isso é um movimento íntimo do espírito. Ele é importante. Ele é importante. Porque o nosso espírito, nós temos a perfectibilidade sendo dinamizada. Nós queremos, a destinação do espírito é perfeição. E a perfeição contempla a beleza. Agora, é a beleza transitória ou a beleza da alma que deve ficar em primeiro lugar? Deu aí? Isso é um assunto que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Porque, por exemplo, existem manifestações
de pessoas que para a sociedade é algo de aberração. Não é? Mas para o indivíduo é o que ele entende ser o mais belo. E isso nos convida para refletir sobre a questão do respeito, da igualdade que todos precisamos de operar. Então eu não tenho direito de ofuscar, de impedir ou de denegrir a manifestação do outro. Primeira coisa. Né? Primeira coisa. Nós estamos agora, sem sombra de dúvidas, que existem expressões que são aberrações, que são agressões, que são imputadas para o indivíduo se manifestar a sua rebeldia. Aí ele quer agredir o contexto. Então, como nós não temos o medidor de intenção, nós trabalhamos no sentido de estar sempre respeitando as pessoas, respeitando os estilos, mas que psicologicamente existe explicação para todas estas manifestações, existe. Entenderam lá onde que a gente quer trabalhar? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Agora, é interessante observar que a humanidade caminha, ela vai objetivando a evolução, e existem manifestações de ordem individual e coletiva que são manifestações que você vê claramente que tentam impedir o progresso. Então existem discussões, por exemplo, na atualidade, que você vê claramente que são implementadas por aqueles que querem causar problemas, dificuldades. Vou dar um exemplo. Essa ideologia do gênero. Se a gente for avaliar com muita cautela, observa-se que existem interesses muito estranhos a tocar em assuntos que estão muito bem resolvidos ao longo dos séculos, mas querem trabalhar para criar um problema. Então, uma criança, por exemplo, você vai começar a trabalhar com ela uma confusão que na realidade é uma confusão que está na cabeça de uma série de pessoas que estão com conflito na idade madura, isso é contraproducente. Isso é brigar com a justiça divina. Então você criar um banheiro unissex para criança, vocês vão me desculpar, mas isso é fomentado por mentes trevosas. Criar problema onde não tem. Agora, existem crianças que já desde cedo começam a apresentar uma menina, mas na realidade é um espírito que está vibrando na polaridade masculina reencarnado naquele corpo, precisa de ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, com muita psicologia, porque não necessariamente esse conflito vai perdurar. Ou ele pode tomar uma dinâmica muito diferente e se tornar algo de muito natural. Agora, no estágio atual do desrespeito que a sociedade caminha dentro dele, da intolerância, da falta de maturidade para lidar com determinados temas, né? A gente verifica que define para nós um estado de uma degradação moral, a maneira com que se aborda os temas. Né? Observa as novelas que hoje estão visitando as famílias. Né? Um assunto, mas isso é para esclarecer os temas polêmicos, é para esclarecer. Pode ser para esclarecer, mas também representa fomentação de conflitos em vários setores. Então, esse momento que nós estamos aqui reunidos para estudar o Apocalipse, nós estamos tentando trabalhar de sorte que a gente veja com os olhos do Espírito, ver face a face e não ver em espelho. Porque afirma assim Paulo, para a gente concluir no capítulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13.
Que nós estamos caminhando em busca da perfeição. Diz Paulo, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por quê? Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conhecerei como também sou conhecido. Para que a gente possa pensar no que é aparência e no que vem a ser essência espiritual. Quando não se compreende, a gente vê em enigma. À medida que se adquire o interesse em descobrir a verdade, o trono se revela. E a gente caminha para ver face a face, ver claramente. Qual que é o trabalho nosso? Limpar espelho. E você vai limpar espelho pelo diapasão da caridade. Porque permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três. Mas maior delas é a caridade. Até com caridade, benevolência, indulgência e perdão. Nesses três movimentos é que se burila, que purifica o espelho da própria alma. Cuidado, para não se apoiar na aparência e definir, assinar, instituir. Vai com calma, porque existem muitas coisas entre a terra e o céu que a vã filosofia desconhece. E nós estamos aqui, sob a tutela de Allan Kardec, na casa dele, procurando com muita humildade, com simplicidade, estudar as letras das Escrituras. Agradecemos de coração o apoio aos nossos amigos internautas da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil de Maceió, aos nossos amigos da FIAC que acompanham ao vivo nesse momento o trabalho. Nós nos despedimos desejando a todos um bom final de semana, uma semana que vem pródiga de muito estudo, de muito aprendizado, e que a gente possa voltar para os nossos núcleos, nossos tronos de afinidade, né? Os nossos familiares, os nossos amigos, levando para todos eles a alegria, porque Jesus, no dizer de Emmanuel, é o campeão da alegria. Sejamos partícipes desse campeonato, porque o Evangelho só nos oferece bênçãos. E vamos, sem dúvida nenhuma, também orar, vibrar, para que estes corações que passam por provas duras na vida, seja aqui no Brasil, como em outras nações, aqueles que estão desencarnados, que eles possam receber essas bênçãos, a nossa solidariedade, porque todos somos irmãos em humanidade. Vamos solicitar que o Luiz seja o intérprete da prece final, e assim eu encerro a minha participação com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Luiz.